Olá, boa tarde. Acho que está faltando a Adriana. Ela já vai entrar, então. Bem-vindos, né? Estamos aqui para mais um talk do Hack pela Gastronomia, que é promovido pelo Bom Gourmet. Antes de iniciarmos a nossa conversa, vou passar umas informações sobre o Hack, né? O Hack pela Gastronomia é uma iniciativa do Bom Gourmet e tem como principal objetivo buscar soluções reais para a cadeia de food service, tendo em vista todas as mudanças causadas pela pandemia. O evento é totalmente online e contará com um hackathon entre os dias 12 e 16 de setembro. O Hack pela Gastronomia tem patrocínio master da Gold Food Service, da Paganini, da Connect Pay e da Compra Food Service. E os desafios do Hack são patrocinados pela Jasmine, Electrolux e Compagás. E os talks contam com o patrocínio da Orofino. Mas o que é um hackathon, né? O hackathon é uma maratona que conecta pessoas, empresas e comunidades com o mesmo objetivo, resolver desafios. E existem 3 formas para participar, como integrando um time e resolvendo o desafio, sendo padrinho, acompanhando esses times, fazendo a conexão com mentores e como mentor, né, para ajudar os times nas dúvidas pontuais que eles tiverem nas suas áreas de atuação. Qualquer pessoa nas áreas de negócios, gastronomia, comunicação, marketing, design, desenvolvimento, programação, engenharia, finanças, professores, estudantes, com perfil criativo ou técnico, são bem-vindos. Os participantes podem desenvolver ideias em um dos 5 desafios propostos: negócios, comportamento, comunicação, espaço e tecnologia. As inscrições vão até o dia 9 de setembro e são totalmente gratuitas pelo site hackpelagastronomia.com.br. E nós seguimos a programação dos talks temáticos que antecedem o hackathon, com o tema Gastronomia Social, Sustentabilidade do Campo à Mesa e Combate à Fome. Bom, esse tema veio com uma frase que eu escutei na live aqui, o João, que está aqui conosco, com a Adriana, também presente, que foi um impacto, e eu falei, a gente tem que falar sobre isso, né? Pensei, a gente tem que falar sobre isso, e surgiu essa ideia. Então, a frase era, né? Enquanto houver uma pessoa passando fome, precisamos falar sobre isso. E estou aqui com os 3 especialistas, pessoas super capacitadas, então eu acho que nós vamos ter aí uma conversa muito boa. Fazer uma pequena apresentação de cada um também. João Ferraz é historiador e cientista político, estuda História da Cultura, fez a curadoria do Museu do Pão em Ilópolis, no Rio Grande do Sul, além de diversas curadorias e exposições de arte, e nos últimos anos tem se dedicado ao estudo das relações culturais entre gastronomia e história. Fez também a concepção e dirigiu o documentário A Terra e o Prato, Behind the Plate. E também o cara da Casa do Carbonara, né, famosa, e que fez aí mais de 70 lives na quarentena, então tem um conteúdo muito rico, falou com gente que é referência na área aí do mundo inteiro, né? Adriana Salai historiadora e pesquisa sobre hábitos alimentares há 9 anos.
Atualmente desenvolve um doutorado em História Social na USP, sobre a fome no Brasil, e é professora de cursos de pós-graduação em gastronomia. Junto com o Rodrigo Oliveira e a equipe do restaurante Mocotó, realiza o projeto Quebrada Alimentada, que atua com a promoção da segurança alimentar e nutricional na pandemia. E Gabriela Mahamud, que mora no Paraná, né, em Curitiba, mas é mineira, vocês dois são paulistas, né? Paulistanos, isso. Então, Gabriela, empreendedora social e fundadora do Good Truck Brasil, uma ONG que usa insumos que seriam desperdiçados para garantir uma alimentação saudável para pessoas em situação de vulnerabilidade social. E também ensina voluntários sobre consumo consciente e empatia. É ainda autora do blog de saúde holística Flor de Sal, de um livro de receitas, e colunista de gastronomia social do Bom Gourmet. É curadora da Global Shapers Community Hub Curitiba, Fellowship da Young Climate Leaders Community e faz parte do Sustainability Leadership Program da Unite People Global e do Movimento de Gastronomia Social de Curitiba. Então, bem-vindos, né? Eu queria começar com vocês falando, assim, como foi que o problema da fome tocou vocês, né? Em que momento virou um projeto de pesquisa, em que momento, por exemplo, foi a criação do Good Truck para Gabriela, né? Como isso entrou na vida de vocês, impactou? Vai pela ordem alfabética? Pode ser, Adriana. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com pessoas tão queridas, conversando sobre um assunto que interessa muito, ainda mais nesse momento, né? Eu comecei a olhar para a fome no mestrado, quando eu fazia a pesquisa de mestrado sobre a transformação dos hábitos alimentares no Brasil nos últimos 50 anos. E lá na década de 70, tem uma pesquisa muito importante que chama INDEF, que mostrou que 60% da população passava fome no Brasil. A gente está falando de uma fome quantitativa mesmo, faltavam calorias no prato. Eu nem estou falando nutricionalmente, né, se faltavam nutrientes. 5% tinha uma alimentação adequada e para 60% faltavam calorias no prato. Isso me chamou muita atenção. E aí o que mais me chamou a atenção eram os relatos que tinham dos pesquisadores na pesquisa, relatos qualitativos, que falavam que crianças comiam xaxim, ficavam 3 dias sem comer, brigavam para comer as próprias fezes e coisas desse nível. E acho que é impossível não ficar tocado com esse assunto. Então, no desenvolvimento da pesquisa, eu entrei em contato com o Josué de Castro, que é o meu tema atual hoje, e acabei mergulhando nesse assunto, e acredito que seja impossível se manter a mesma pessoa a partir do momento que você entra em contato com ele. Acho que é isso. Gabi? Bom, eu tive a oportunidade de começar a me interessar pelo assunto por saúde mesmo. Então, eu precisei olhar para a minha saúde, eu não estava muito bem de saúde, e enquanto eu olhava para isso, eu era voluntária do Teto, em Curitiba, que é uma ONG que constrói casas de emergência para pessoas em situação de vulnerabilidade social também. E nesses eventos do Teto, a gente fica imerso nas comunidades, e na época a gente fazia uns questionários, aplicava uns questionários na comunidade, e ficava muito próximo das famílias, né? E como eu estava estudando muito sobre alimentação e saúde, enfim, a correlação entre saúde intestinal e desenvolvimento fisiológico, assim, eu comecei a ficar muito inconformada com a qualidade da alimentação nas comunidades. E teve uma situação específica que me tocou muito, que foi de uma mãe que não ia alimentar a filhinha dela naquele dia, em casa, porque ela ia para a escola e ia comer, já ia ter uma refeição na escola. E era uma menininha pequenininha, devia ter uns 3, 4 anos, e tipo, come o quê? 150 gramas, assim, é muito pouco.
E eu comecei a prestar atenção na alimentação das pessoas na comunidade. Então, era basicamente carboidrato simples, e quando eles tinham um pouquinho mais de dinheiro, eles compravam uma bolacha recheada, não era nada muito nutritivo. E sabendo, né, do impacto que a alimentação tem no nosso desenvolvimento humano, eu comecei a me questionar sobre desigualdade, né? O quanto que a desigualdade, na verdade, está mais enraizada do que a gente imagina, e começa lá no prato de alimento que essa criança não tem ou não tem de forma adequada. Como é que a gente pode falar depois de meritocracia, né? Se a gente não tem nem um desenvolvimento adequado. Então, isso mexeu muito comigo, e eu sou mineira, né? Então, nasci já com o pezinho na gastronomia. E em casa a gente sempre comeu muito bem, minha família sempre cozinhou muito bem, inclusive teve um restaurante, e eu sabia quanto desperdício tinha no restaurante por causa da minha família, né, desse restaurante da minha família. Então, para mim era uma coisa muito simples, era uma questão logística mesmo, pegar de onde sobrava, levar para onde faltava. E aí a gente, óbvio, né, pela legislação não podia fazer isso de forma tão simples assim, mas acabou que a nossa maior problemática, que foi ter que encontrar uma cozinha e reunir pessoas, né, voluntários, dentro dessa cozinha para cozinhar para essas pessoas, acabou sendo a nossa maior joia. Assim, hoje a gente acaba conseguindo capacitar esses voluntários para pensar de uma forma um pouco mais responsável sobre alimentação e sobre consumo consciente, sobre empatia, e qual que é a nossa responsabilidade como consumidor, né, nessa cadeia de produção e consumo dentro da gastronomia, porque a gente consegue reunir eles. Então, o projeto acabou crescendo bastante, hoje a gente já está em 4 cidades. Legal. João? Bom, a minha trajetória, eu venho de uma família que é extremamente politizada. Então, desde muito cedo, as questões da política brasileira foram muito prementes na minha família, e as discussões em relação à política. E uma família que, enfim, passou pelo Nordeste, né? Meus avós maternos passaram pelo Nordeste, então a questão da fome e as relações com a fome no Nordeste sempre foram uma questão que esteve na mesa, na discussão. E então acho que o primeiro contato que eu tive com o tema da fome foi aí. Mas depois eu tive um contato importante, também através da literatura, né, ficcional, não só ficcional, mas enfim, da literatura brasileira. Eu acho que tem algumas coisas que ficaram muito marcadas na minha memória. No Vidas Secas, acho que todo mundo lembra da história da baleia, da cadeia da baleia, que eles comem a baleia. No Grande Sertão Veredas, tem uma hora que eles comem um macaco, e depois eles não acham o rabo do macaco, no primeiro quinto do livro, e aí aparece uma mãe procurando pelo filho, e fica entendido ali que eles seriam comidos durante a travessia do Liso do Sussuarão, uma pessoa. E depois tem uma passagem muito bonita no Euclides da Cunha, nos Sertões, que diz que no Nordeste a morte de uma criança é um dia de festa, no sertão. E isso, enfim, são 3 passagens de uma fome que, né, eu conversei com a Adriana sobre isso, que é uma fome que passa no sertão, não é um único exemplo de fome no Brasil, e nem enfim, a fome tem muito mais desdobramentos e peculiaridades do que isso, mas foram coisas que me marcaram muito na minha formação, assim, como pessoa e como indivíduo político. E depois, mais para frente, tem um filme do Pasolini, que também volta, que tem um intelectual de esquerda, que é um corvo, chama Gaviões e Passarinhos, e tem 2 pessoas andando pela Itália do pós-guerra, e com esse corvo pregando coisas de esquerda, marxistas, etc., até que, a uma certa altura, eles comem o corvo, porque eles estão morrendo de fome, e eles acabam comendo o corvo, parece as peninhas do corvo e o óculos do corvo só no chão. Então, tudo isso para dizer que, na verdade, o tema da fome, para mim, vem do ponto de vista de formação política e acadêmica, mas, ao mesmo tempo, é um tema que me sensibilizou muito. E quando eu passei a conviver mais perto do mundo da gastronomia, digamos, nessa década já, foi uma coisa que sempre voltava na minha cabeça, assim, ao mesmo tempo a gente está falando de gastronomia, de grandes pujanças alimentares, de coisas maravilhosas e lindas, mas tem um outro lado da história, que é desse Brasil desigual, dessas cidades altamente desiguais, que está aí e com o qual a gente tem que conviver, e fechar os olhos para isso seria de uma responsabilidade tremenda. E aí que entra o papel do
chefes também, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu vou dar uns dados assim que assustam mesmo, né? No número de pessoas que passam fome no mundo, 690 milhões de pessoas. E segundo o relatório da FAO, que é a Organização das Nações Unidas que trata da alimentação e da agricultura, né? Lançado esse ano, no começo do ano, a situação com a pandemia. Estima-se que mais de 80 milhões, eles falam até em mais de 100 milhões, de pessoas estejam em situação de fome crônica até o final do ano, incluindo Ásia, África e Américas, né? Então, eu queria aqui falar um pouquinho assim como que a fome é tratada no Brasil, ou como tem sido tratada no Brasil. A gente pode seguir a ordem alfabética ou não, vocês? Eu acredito que, historicamente falando, né, que a área que me cabe, ela tem sido tratada de diferentes maneiras. O que é importante ressaltar aqui, para a gente não ir para todos os períodos e as diferentes formas na qual ela foi encarada, como o João falou, há diferentes formas da fome, diferentes processos também que geram fome. E eu acredito que essa primeira diferenciação que é importante e que vai determinar como a fome é tratada no fim. Porque se eu entendo a fome apenas como essa fome que o João está falando, e antes era assim, a fome era encarada apenas enquanto crise, então eu só vou tratar dessa crise. Mas aí, depois de um tempo, na época do Josué de Castro, que é a pessoa que eu estudo hoje, na década de 40, 30, 40, o entendimento do que era fome começou a mudar. E isso incluiu o quê? Que populações urbanas periféricas, por exemplo, também poderiam estar num estado de fome. Até então, essa fome que permanece nos centros urbanos até hoje, ela não era encarada como fome, porque você não tinha inquéritos alimentares, não tinha a capacidade de contar as calorias. E aí, quando você entende que existe essa fome que a gente chama de estrutural, você precisa agir na estrutura para que essa fome acabe, senão ela vai se manter. É diferente de uma crise de fome, por exemplo, como o que acontece numa seca sertaneja. Então, você precisa tratar a crise. Também. Como agora também, exatamente. Hoje a gente tem uma base de fome estrutural com uma inserção de crise. Então, a gente deveria estar tratando das duas coisas, da fome estrutural e, no momento de crise, da contenção da crise. Acho que essa primeira explicação já encaminha o debate um pouco. Uhum. Gabi, quer falar? Falando um pouco da área de atuação do Good Truck, né? A gente percebe dois panoramas muito diferentes daí em termos de desperdício, né? Eu acho que a questão da fome, ela é muito, como a Adriana falou, muito perfeitamente, assim, tem uma questão estrutural, eu acho que tem uma questão econômica também, nosso modelo econômico propicia que a gente vivencie essa desigualdade da forma que ela é, e a gente retroalimenta isso o tempo todo, né, na forma de consumir e de viver, no nosso estilo de vida. E aí, tem a questão do desperdício, que é essa má distribuição, que tem dois panoramas muito diferentes, que é em países subdesenvolvidos, que a gente tem uma questão muito mais de infraestrutura, né, e aí a gente acaba perdendo muito alimento antes que ele chegue nos centros de distribuição, e depois, em países desenvolvidos, ela é muito mais uma questão de consumo mesmo, da metade da cadeia para o fim, digamos assim, está na mão do consumidor. E eu acho que, falando da fome nesse panorama, né, do país ali em desenvolvimento e desenvolvido, é uma questão muito de má distribuição mesmo, de estilo de vida, de modelo econômico. Eu acho que a gente, pelo menos no Good Truck, a gente tenta sensibilizar muitos voluntários para que eles comprem mais produtos locais, de marcas responsáveis e tudo mais, para que a gente consiga fazer esse shift, né? Que a gente mude isso, porque a fome, ela está, pelo menos até na minha área de
de atuação, assim, ela está muito ligada à forma como a gente consome hoje, né? Então, se a gente alimenta o nosso modelo econômico com essa desigualdade, a gente precisa de mão de obra barata e isso tudo vai se retroalimentando, assim. Então, o Good Truck hoje trabalha com essa sensibilização dos voluntários para poder escolher ser um consumidor mais consciente, para que a gente pare de alimentar esse modelo econômico em que existe essa desigualdade e que existe a fome. Então, eu acho que é muito difícil a gente pedir, né, para as classes mais baixas consumirem de forma mais responsável, mas a gente, enquanto numa situação de privilégio, a gente consegue fazer escolhas mais responsáveis, escolhas mais conscientes, e é a partir disso que a gente vai mudando. E não digo só de comida, né, a gente precisa consumir tudo de forma mais responsável, roupa, tudo, né, então acho que pelo menos vejo muito no futuro, né? E não no futuro, acho que isso já está acontecendo de forma uma forma tímida, um pouco tímida ainda, mas já está acontecendo, da gente começar a consumir de forma mais responsável, com os produtos locais. Eu vejo muitos chefes abraçando essa causa, né? De produtos de qualidade, optando muito mais qualidade do que preço. E a gente vai mudando esse modelo econômico aos pouquinhos junto, assim, mas sempre desse lugar de quem pode escolher e moldando. E eu acho que a gente não tem mais tempo para colocar responsabilidade, para terceirizar a responsabilidade. Então, ao mesmo passo que as marcas mudam, a gente muda e a gente pressiona o governo e as coisas vão caminhando meio juntas, assim. Eu vou dizer, eu concordo com as duas, evidentemente, mas eu queria dizer que uma coisa que eu falei com a Adriana na live, que a gente falou, que a fome no Brasil é um projeto político. E a fome no Brasil não é só a fome que é um projeto político, a desigualdade social no Brasil é um projeto político, é um projeto cultural, ele não é só político. A gente tem elites emulando a vida de corte ainda até hoje no Brasil. E, ao mesmo tempo, tentando consumir, da mesma maneira como os portugueses queriam consumir igual os franceses no século XIX, no século XVIII, a gente tem uma corte, uma elite que age como corte e tenta emular a vida de pessoas ricas em outras partes do mundo. Isso gera uma escala de valores na nossa sociedade. Eu não estou dizendo só de valor financeiro, mas daquelas variantes que a gente acredita como valores que devem ser seguidos, devem ser reproduzidos na nossa sociedade, que giram em torno do consumo. Isso gera, como a Gabi falou, uma relação onde a nossa cidadania ela é medida pela capacidade de consumo da gente, pelos espaços onde a gente consome e pelos espaços onde a gente frequenta. Os shopping centers, para mim, são um exemplo perfeito disso, que tem shopping center para todas as classes sociais e elas não se misturam. É um exemplo perfeito para isso. Então, a gente passou a determinar cidadania pelo consumo, e todo mundo quer viver um pouco melhor e quer passar a consumir a próxima coisa. Nessa medida, não tem recurso que cheguem. E aí a gente vai chegar num problema de esgotamento, de reprodução de cadeias que não são adequadas ao Brasil. Então, quando a Gabi fala de consumir local, não adianta a gente querer que as pessoas consumam local se elas estão se espelhando no consumo de uma novela que reproduz uma coisa que nem é a realidade brasileira. Ou de qualquer outra coisa, enfim. Então, na verdade, tudo isso passa por uma ideia de projeto cultural político de elites que comandam os principais meios de comunicação e, enfim, eu não quero ser panfletário aqui, mas eu acho que a gente tem que fazer o máximo que a gente puder ao nosso alcance. Eu acho a iniciativa do Mocotó linda, eu tenho acompanhado, a iniciativa da Gabi linda, mas a gente tem que cobrar a política. Enquanto a política não resolver se mover, nada vai acontecer em grande escala. Eu acho que a Adriana pode completar bem nesse assunto, né, porque a gente estava conversando, né, como é que esse problema continua, né, como é que a gente, com tantas iniciativas, inclusive em governos, né, a gente ainda parece que anda um pouco para frente, volta um pouco e não sai, né, dessa situação, enfim. É isso, Adriana. Estou com o João totalmente, assim, eu acho que
como eu falei, as ações que a gente tem feito, tanto no Mocotó quanto da Gabi, enfim, e aí a gente percebe uma enorme mobilização da sociedade civil nesse momento em torno do problema da alimentação, porque a gente sabe o que está acontecendo, e isso ajuda muito, mas muitas vezes eu tenho a sensação que eu estou enxugando gelo, porque hoje a gente alimenta 600 famílias, mais 200 marmitas por dia. Só que assim, deu 15 dias, e se eu parar de doar, o que vai acontecer com essas famílias? Então a gente cria um vínculo de dependência e a gente não resolve o problema, porque a gente não vai na raiz do problema. Por isso que a resolução do problema é político, exatamente como o João falou. Se a fome é estrutural, advinda dessa formação social que a gente tem, a resolução também precisa partir daí. A gente já tem todo o conhecimento sobre as causas da fome, a gente já tem inúmeros casos de estudos em que o número da fome diminuiu, mas enquanto não houver uma vontade política efetiva para o fim dessa fome, ela vai continuar aí, enquanto eu não mexer nas causas estruturais, como, por exemplo, reforma agrária, que é uma questão central. E aí, para mexer nisso, eu vou ter que mexer na oligarquia, e aí a coisa aperta um pouquinho o calo, né? Vai Queria passar... Posso pontuar uma coisa, que o meu último texto para o Bom Gourmet, né, tem uma coluna no Bom Gourmet, o meu último texto foi uma provocação fazendo um comparativo com a pandemia. E entra muito nisso que a Adriana e o João falaram, que é muito da classe, né? Então a gente está numa pandemia, a gente está vivenciando uma pandemia, e eu já vou pontuar antes que alguém me crucifique, que não estou tirando a importância da gente ter feito quarentena, não estou falando que o problema do vírus não estou minimizando um problema. Eu só quero fazer um comparativo, porque a gente parou o mundo por causa de um vírus que não escolhe classe. Mas a gente tem outros problemas globais que matam muito mais gente diariamente do que o vírus, e a gente não para por ele, porque não afeta a gente, que é a classe que pode escolher. Então, acho que foi o texto que eu recebi mais crítica e mais chibatada que eu escrevi, mas eu continuo firme, continuo com a minha posição. Até quando a gente só vai parar por problemas que não atingem a gente, por problemas que atingem a gente? Quando é que a gente vai pensar no outro, sabe? Então, aí, a gente tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU com metas claras, com diretrizes claras, e a gente não para. A gente só para aquilo que vai atingir a gente. Então, acho que isso entra muito no que o João e a Adriana falaram. Quase me arrisquei de ir para a política esse ano, ainda vou esperar um pouquinho, mas eu acho que super é um problema político, e a gente precisa também... não terceirizar. A gente tem que pressionar. O João está sem som? Voltei aqui. Eu acho que tem uma coisa que deve ser pontuada, que é importante. Muitas vezes a gente cai na falácia de que tem a falácia clássica malthusiana de que a população está crescendo e a gente não seria capaz de produzir alimentos para ela. E o Brasil produz alimento suficiente para alimentar algumas vezes a população brasileira, mas a gente está alimentando porco na China. A gente está alimentando frango não sei aonde. A gente está alimentando... A gente tem terra para produzir com escala, produzir com qualidade. Vamos lembrar que 70% daquilo que é consumido pela população brasileira, por volta disso, é produzido por agricultura familiar. Ou seja, o que a gente consome para comer, não o que a gente vende para fora. É um dado assim, a Adriana deve saber mais exatamente o número, mas é um dado expressivo, não é pouca coisa. Ou seja, a gente tem muita condição no Brasil de produzir alimento para a população. Agora, a gente tem que se perguntar quais são os motivos políticos de que a gente expulsou essa população que produzia agricultura familiar do campo durante 20 anos de regime militar. Expulsou à força, eu digo, expulsou através da violência, através da coação. E as pessoas vieram para cidades que foram inchadas brutalmente, foram marginalizadas. E essa população, a Vila Medeiros, que é onde está o Mocotó, é um exemplo vivo disso. Ela recebeu gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro, desculpa, não do mundo, que foi expulsa do campo. E a gente teve um dado que em 20 anos a gente migrou. De 70% da população rural, a gente passou a ter 30% da população do Brasil rural só. Então... Quando eu falo da política, a gente tem que lidar com esses dados, com a dureza que eles têm, e a gente tem que se perguntar sobre as escolhas políticas que a gente faz todos os dias. Porque as condições estão dadas e elas estão aí para serem mudadas e para transformar essa realidade.
Mas, veja, a gente fala sobre desperdício, por exemplo, eu peguei um dado aqui da Dani Leite, que criou a plataforma do Comida Invisível, né? Então, 1,6 bilhão de tonelada de alimentos desperdiçados. E eu achei interessante, ela fez para a gente, porque você não consegue nem imaginar, né, esse volume, o que é. Então, daria para encher 11 milhões e 30 mil Boeing 747, que um ao lado do outro dariam 20,9 voltas na Terra. E como é que a gente muda isso? Né? Como é que a gente muda a nossa relação com o desperdício, e que essa desconexão, né, do homem com a natureza, e aonde que acontece, qual é a ponta, ou são várias pontas desse desperdício, é na mesa, é na produção, é no transporte, porque se 70% da agricultura familiar, né, então, aonde que está esse gap mesmo, né? Posso? Eu estou achando muito... Pode ir, Adri. O que estou achando muito legal dessa live é que a gente está se complementando nas respostas. Então, eu acho que eu vou falar um aspecto e depois, enfim, vocês vão ter outras coisas muito legais para falar também. Eu acredito, tem um dado muito... Duas categorias que a FAO usa, que eu acho que são muito legais para a gente pensar isso, que é perda e desperdício, porque eles separam aquilo que se perde na cadeia daquilo que se perde pelo não consumo no fim da cadeia, né? Então, dado que a fome é um problema estrutural e vai resolver quanto problema estrutural, e a questão do desperdício, ela está dentro disso. A gente só desperdiça porque a gente tem muito, né? As pessoas que desperdiçam são porque tem muito. As citações que o João fez da literatura, elas não são exageros da literatura. Casos de canibalismo aconteciam efetivamente no sertão do Brasil e estão aí na imprensa da época, né, década de 30, 40, Segunda Guerra Mundial, muitos casos de canibalismo. Nessa situação não há desperdício. Na situação de extrema pobreza não há desperdício, porque você está numa situação de insegurança alimentar. Então a gente desperdiça porque a gente tem. Então eu acredito que educar essa parte da população que desperdiça porque pode desperdiçar é um dos caminhos. E bem o que eu estava comentando antes, Ju. Acho que a gente tem vários panoramas, né? A gente tem o panorama dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, que está numa ponta mais inicial ali, entre produção e distribuição. E nos países mais desenvolvidos, assim, está mais do meio para o fim, que é da distribuição para o consumidor. Acho que ambos têm um problema de consumidor e política, né? Acho que tanto nos países subdesenvolvidos que a gente tem um problema de infraestrutura, né? Então, é muito complicado para os países subdesenvolvidos conseguirem produzir de forma adequada, armazenarem de forma adequada, distribuir de forma adequada. Mas aí, quando a gente fala em países mais desenvolvidos, a gente tem o problema do consumidor, que é bem o que a Adriana pontuou. Eu até li uma frase esses dias que ficou muito na minha cabeça, que é a ambição, ela, não vou lembrar direitinho, ela era em inglês, mas a ambição, ela tem a ver com exposição. Quando a gente é exposto a mais, a gente quer mais. Então, eu acho que tem uma questão de status também, acho que tem uma questão psicológica aí que eu venho estudando muito, e é mesmo a gente começar a dar valor, assim, não, pelo menos no Brasil, a gente vive em abundância, né? Então, não tem problema, a gente tem fácil acesso à comida o tempo todo, pelo menos nas regiões mais ricas, assim, e então não tem problema, né? Não é tanto uma questão de sobrevivência, e aí por isso a gente não dá muito valor. Mas tem essa questão política de interesses, parece até meio coisa de conspiração, né? Mas existe, e eu acho que é muito difícil a gente conseguir mudar isso sem
o que eu estava falando antes nesses nossos hábitos de consumo, é sair desse capitalismo que privilegia a competição e entrar por um pensamento mais de colaboração e cooperação, para a gente entender que está todo mundo junto, que está todo mundo igual, e que se eu desperdiçar daqui, vai faltar lá. E se eu, complementando um pouquinho os teus dados, assim, hoje a gente tem 29 mil pessoas que morrem de fome todos os dias no mundo inteiro. Só em Curitiba, só no Ceasa de Curitiba, a gente tem 18 toneladas de comida sendo desperdiçadas diariamente. Tipo, numa conta rápida, só essas toneladas de comida desperdiçadas no Ceasa de Curitiba alimentariam essas 29 mil pessoas. Então, não é uma questão, de fato, de falta de produção e todo esse mito, né, que existe, que a gente daqui a uns anos não vai ter comida suficiente para alimentar a população, é mentira, a gente já tem. A gente precisa olhar para a forma como ela é distribuída e o que está por trás disso. Eu acho que precisa acontecer uma mudança sistêmica e é por isso que a gente conscientiza os voluntários para mudar os seus hábitos de consumo e começar a ser porta-voz dessa causa também, porque é bem isso, é uma mudança estrutural mesmo. Eu acho que tem algumas coisas aí que a gente pode falar. Sobre a questão da logística, a gente tem que lembrar que a nossa logística ela é privatizada por grandes grupos. Então, se você quer trazer uma coisa, eu tenho uma experiência numa família que planta café no sul de Minas aqui, se eu quero trazer o café, eu tenho que ir lá buscar. Porque, embora seja 300 quilômetros de São Paulo, em minha reta 230, eu não tenho um sistema logístico que atenda aquela região e toda a agricultura familiar daquela região que chega em São Paulo. Mas o Pão de Açúcar leva, ou qualquer outra cadeia de supermercados, leva grandes distâncias, enormes quantidades de comida. Ou seja, a gente relegou a nossa cadeia logística ao longo do tempo para grandes empresas e grandes conglomerados que cuidam disso única e exclusivamente para si próprio. A gente enfraqueceu a nossa malha logística. Então, esse é um problema grave no Brasil. Quando eu em 2004, estive na região de Canudos, no sertão nordestino, e ali a questão é que a comida não chega lá. Não tem economia funcionando, então não tem comida passando por lá, porque não tem logística para chegar. Então, esse é um dado. Agora, eu acho que outro dado, quando a gente fala de desperdício e consumo, tem a ver com essa questão cultural que eu falei no começo. Assim, se a gente quiser todo mundo consumir igual, as mesmas coisas, e encontrar a mesma escala de valor para as coisas, fica muito difícil. Porque a gente vai exaurir recursos tentando produzir exatamente a mesma coisa, mais caras e mais barata. Então, eu acho que quando a gente está falando da gastronomia, do papel dos cozinheiros aí, é encontrar a graça e o valor e o brilho das outras coisas que podem ser consumidas, né? A gente, sabe, explicar que aquilo é tão legal quanto a outra coisa do lado e que cada coisa é legal no seu lugar, assim. Então, eu acho que tem uma questão cultural e tem uma questão estrutural aí, e acho que as duas coisas se sobrepõem. E aí, num país que é muito desigual, que as questões culturais ficam de lado e que as questões tendem a ser privatizadas da maneira mais rápida possível para que tudo se resolva através de uma solução de privatização imediata ou quase imediata, como foi com o ensino no Brasil. Também é bom lembrar que o ensino superior foi privatizado a partir dos anos 90 no Brasil. A gente não resolve as coisas. A gente tem que... Eu volto mais uma vez, enquanto o governo não olhar para isso, o ponto de vista cultural, e olhar para a questão da logística e tentar resolver isso, a gente vai ficar chovendo no molhado e vai ficar vendo as grandes cadeias de supermercado, que são justamente as cadeias que só compram o tomate bonito, a maçã bonita, a cenoura bonita, a banana bonita, desperdiçando coisas. E o Ceasa, para pessoas que moram... Eu moro a 1 quilômetro do Ceasa. O Ceasa parece uma coisa quase de uma distância infinita para mim. Porque a gente foi moldado aí numa grande cadeia. A nossa relação com a comida na cidade passa pela grande cadeia, ela não passa por mais outra coisa. Isso tem a ver também com a maneira como a gente vive na cidade, que é de costas para a própria cidade. A gente vive dentro de um automóvel que para num estacionamento privado de um supermercado qualquer, entra lá, compra, volta para sua cápsula fechada e volta para sua casa, para o seu condomínio, para sua coisa e abre de novo. O que está acontecendo nesse meio do caminho para a gente não passa nem pela nossa curiosidade, a gente já nem olha mais, a gente olha mais para o celular do que pela janela do carro hoje. Está tão preocupado, né, com tanta coisa que você realmente esquece e isso fica de costas. E aí a gente podia entrar, inclusive,
também uma coisa que me marcou foi o supermercado, na questão da embalagem. Foi perguntado, né, para uma rede por que é que o alimento orgânico é muito mais caro se não é comprado direto, né, do produtor, e por que ele ganha ali uma embalagem e fica diferente, enfim, e fica mais cara, né? Fala, porque tem que chamar atenção, tem que deixar bonito, tem que o diferencial por aí. Então, a Adriana fez isso, que eu acho que era interessante você falar do exemplo de vocês, quando vocês começaram, porque eu acho que a gente pode também entrar na questão nutricional, mas essa questão da embalagem também é bem importante, né? Quando vocês começaram a distribuir as cestas, vocês foram mudando aos poucos, vendo que a cesta básica, né, não servia, e depois vocês tiraram também as embalagens, enfim, conta um pouco como foi isso, Adriana. Só localizar. E a quebrada surgiu agora, na pandemia? Sim, antes da pandemia a gente tinha um desejo de usar o espaço que era o Esquina Mocotó para fazer alguma coisa que dialogasse com o entorno, mas aí aconteceu a pandemia e no dia 1 o Rodrigo já sabia o que ele tinha que fazer, né, por conversas que a gente tinha tido, pela experiência dele, a gente começou a servir as 200 marmitas por dia, todos os dias, 7 vezes por semana, que é o que a gente serve até hoje. E aí, paralelo, foi surgindo, que não foi algo muito programado, as coisas foram acontecendo, e justamente por isso que a gente foi, às vezes, mudando um pouco a direção, porque a gente não tinha experiência nisso, e a gente começou a constatar algumas coisas que não era o que a gente praticava em casa. Então, a gente começou um processo de distribuição de cestas básicas, e a gente comprava cestas básicas prontas. E aí a gente começou a ver que a cesta básica tinha itens ultraprocessados, que não era muito o que a gente acreditava e aquilo que a gente luta por, né? Então, a gente tirou os itens ultraprocessados da cesta e agora a gente monta as cestas sem itens ultraprocessados. E aí, paralelo, a gente começou a doar vegetais orgânicos e da agricultura familiar, que a gente compra direto do produtor, porque também é aquela pergunta, né? O que você alimenta quando se alimenta? E foi uma coisa que a gente pensou também. Mas para mostrar que isso não é tão simples, agora que a gente começou um processo de escuta dessa população que tem sido atendida pelas 600 famílias, né, que varia um pouco, mas que tem sido atendido pelo projeto, quando você pergunta o que eles mais sentem falta, o que mais vem são os alimentos ultraprocessados. Bolacha, iogurte para as crianças, chocolate para as crianças, o macarrão pronto para as crianças. É isso que vem na esfera do desejo. E aí a pergunta que fica, que não é simples. Eu vou dar aquilo que eu acredito que seja bom ou eu vou dar aquilo que eles acreditam que seja bom? E essa resposta, ela não é fácil. E é isso que a gente tem trabalhado hoje. Acho que é isso. A Gabi também, acho que pode colocar a experiência inclusive da expansão, né? Vocês ainda trabalharam na expansão do Good Truck. Sim, bom, falando da questão da embalagem, Ju, eu acho que do orgânico, pelo menos no supermercado, para não haver contaminação cruzada de agrotóxico. Então, o buraco é um pouco mais embaixo, assim, e até por questão... Isso, eu acabo sabendo também porque a gente faz daí pelo blog, não tem nada a ver com o Good Truck diretamente, mas a gente vende brownies que são veganos e são sem glúten, com alimentos que não são refinados e tudo mais, e a gente também tem que embalar no plástico com todo bem direitinho na legislação para não haver contaminação cruzada. A mesma coisa serve para alimento orgânico. Tem que embalar o que vai para o supermercado para não haver contaminação cruzada de agrotóxico. Então, é uma coisa um pouco mais burocrática, mas eu acho que é até irônico, né? Porque você vai no supermercado e você escolhe qual é o problema ambiental ou social que você quer. Você tem que escolher, né? Ou é o plástico e a embalagem, ou é o agrotóxico. Então, é um pouco complicado. Mas voltando um pouquinho, eu acho que nesse tópico específico, né, da embalagem e, enfim, de ser orgânico ou não, é mais ou menos isso.
Mas eu queria voltar um pouquinho no que você falou dos chefes, né, de terem uma responsabilidade grande nessa mudança de comportamento e tudo, e acho que eu queria aliviar um pouquinho o peso das costas dos chefes, porque eu acho que não é tanta responsabilidade só deles, eu acho que é uma responsabilidade que todo mundo que está envolvido na cadeia alimentícia precisa carregar, porque eu, querendo ou não, por causa do blog, tenho muito contato com nutricionista, com pessoas que trabalham com a saúde de várias formas, e você vê os nutricionistas, tipo, receitando, sei lá, frutas vermelhas. Tipo, a gente tem jabuticaba, pitanga entrando em extinção no Brasil, enquanto a galera tá comprando framboesa e mirtilo congelado, assim. Então, eu acho que tem muita coisa hipócrita mesmo, assim, na cadeia de produção e consumo de alimentos que a gente precisa rever e que não é só papel dos chefes, é papel do consumidor, é papel do nutricionista, é papel dos médicos, é papel de todo mundo que contribui com isso de uma forma. Que até a alimentação saudável virou uma coisa gourmetizada e maluca que não faz o menor sentido, assim. E eu digo com meia-culpa, porque eu entrei nessa também. E a minha saúde piorou milhões de vezes quando eu parei de comer coisa que eu estava acostumada a comer e comecei a consumir, tipo, alimentos com adoçante, por exemplo, né? Que se dizem sem açúcar, mas que tem adoçante que dá um desequilíbrio gigante na flora intestinal. E minha saúde piorou muito. Então, eu acho que não é só um problema que os chefes precisam abraçar, eu acho que é uma questão que todo mundo precisa, sabe? E aí, acho que o ponto maior nessa questão é como é que a gente chama todo mundo para participar disso, sabe? Como é que a gente instiga as pessoas a se juntarem nesse movimento, mostrar que esse movimento é legal, que ele é colaborativo, que ele vai fazer bem para todo mundo, sabe? Que todo mundo vai se beneficiar dele. Que não é uma coisa assistencialista, que não é uma coisa de, sei lá, sou bonzinho e por isso eu estou fazendo isso. Não é uma coisa de responsabilidade mesmo. Eu acho que assim, as coisas também são cíclicas, né? A gente teve movimentos assim, lá década de 60, com contracultura, o slow food mesmo, né? Surgiu um pouco depois, mas justamente pregando isso. Agora, como é que a gente amplia essa consciência, né? O que a gente pode fazer para ampliar esse modelo? Eu não sei se também você quer falar um pouco do documentário ali, da abordagem que você deu, dessa relação território com a alimentação, a memória. Eu acho que tem 2 pontos. Primeiro, complementando a Gabi, acho que o chefe não é o super-homem mesmo, a gente não pode esperar do chefe ser um super-homem. Mas eu acho que a gente, há algum tempo, pelo menos, a gente tem clareza de muitas dessas questões no meio da gastronomia e dos chefes, em relação a orgânicos, agricultura familiar, ao consumo de carne de maneira consciente, ou seja, diminuição das porções de carne e utilização dos animais inteiros. Isso eu não estou falando uma coisa que surgiu ontem nem anteontem, mas eu acho que os chefes, ao mesmo tempo, se alijaram da vida política faz um tempo também, e cada vez ficaram muito tempo fora da política, e fugindo dos debates políticos com medo de perder um cliente, de entrar em discussões que são dolorosas. Eu vejo, por exemplo, tem um exemplo do Paraná, o Beto Madalosso, que comprou de vez a discussão política, mas mesmo a maneira como ele foi comprando foi aos poucos, assim, e ele foi muito xingado, muito... Só que, na hora que veio a pandemia, os chefes estavam super enfraquecidos as relações dele com o mundo da política e precisavam de ajuda do Estado para sobreviver à própria pandemia. E aí ficou muito claro que os chefes viviam numa bolha isolada do mundo fora deles, assim. E eu acho que isso é um sinal, assim. Os chefes têm coisas a ensinar para a política, tem coisas para aprender com a política, mas, assim, coisas que não eram novidade para a gente, não são novidade para a gente no mundo da gastronomia, para as pessoas do mundo da gastronomia, são novidades incríveis para o resto do mundo, assim. E que talvez... essa relação entre a esfera pública, a vida pública e esse espaço privado de elite que os chefes ocupam, houve uma quebra dessa relação em algum momento, ou talvez nunca tenha tido uma relação de fato,
E essa ponte precisa ser construída, precisa haver uma mediação entre essas ideias, esses espaços, para que as pessoas possam tirar dos chefes não só, enfim, hedonismo e maneira de se alimentar de maneira bonita e viver a melhor coisa do mundo, mas maneiras culturais de lidar com a comida, leis e legislações mais eficientes para lidar com a comida, né? A gente fala muito da questão do queijo da canastra, é o exemplo mais clássico da legislação, porque a gente tem uma legislação feita para a grande indústria. Ela não sabe lidar com o pequeno produtor que produz de uma maneira mais artesanal, numa escala menor, né? Então, assim, os chefes têm muita coisa para ensinar para a política também e para a esfera pública, mas por algum motivo essa conexão nunca foi feita, ou ela se quebrou, eu não sei muito bem responder qual das duas mas de alguma maneira se quebrou. Isso é uma questão que apareceu muito no documentário, agora respondendo a parte do documentário, ficou muito claro quando você fala com pessoas como o Dan Barber e o Christian Puglisi, que são pessoas que estão na linha de frente da inovação em relação à maneira de se alimentar, e não só ao luxo que envolve a gastronomia. Eles estão pensando nisso, outras pessoas também, mas... E eles foram para a esfera política, né? Tudo bem que a Dinamarca é um país desse tamanho, que é muito mais fácil você lidar com a política, você encontra os políticos na rua todo dia, conversa com eles, toma café com eles, e o Brasil, o bairro que eu moro, que é o distrito que eu moro, da Lapa, deve ser maior que a Dinamarca inteira, de população. Mas, enfim, mas é um fato, é uma coisa que eles estão lidando, e eles falam disso bastante, né? Que é essa relação. E aí uma outra coisa que eu acho também que é importante, que é, assim, uma coisa que foi muito falada no documentário é que a gente hoje em dia gasta muitas calorias para fazer poucas calorias viajarem. A comida viaja muito. A gente tem que pensar nisso. Então a gente vai importar comida de vários lugares, etc. E a gente, com uma caloria de combustível, a gente produz muito poucas calorias, muito pouco alimentável. E essa relação já foi menor, né? Então, quando a gente fala de comer local, ela não é só uma coisa bonita, de vamos comer da família que produz o trigo aqui na esquina, não sei o quê, o tomate no cinturão verde. Não, significa também eficiência energética. E aí, acho que talvez para conversar com a política tem que passar por isso, tem que mostrar dados de que a gente tem que gerar eficiência energética justamente para alocar bem esses recursos. E aí volta para a questão do luxo, de emular uma vida de corte, da desigualdade no Brasil enquanto projeto cultural. A Adriana quer comentar também. Acho que podemos seguir. Tem uma pergunta ali para você, mas vamos ver se ela... se você tem algum dado sobre o desperdício das cestas que são providas às famílias. E como fazer essa conversa da valorização do alimento fresco local chegar às pessoas que não têm acesso a uma alimentação balanceada? Essa é uma ótima questão. A gente ainda não tem esse dado, mas é uma coisa que a gente tem se perguntado muito, porque como a gente compra... eu imagino que a cesta básica que a gente doa de alimentos não perecíveis não tenha desperdício, porque são alimentos do cotidiano, né? Arroz, feijão, macarrão, enfim, coisas, açúcar, sal, óleo. Mas os alimentos frescos da agricultura familiar orgânicos, às vezes vem alguma coisa como abóbora cabotiã. E eu não sei se aquela família tem aquilo como dentro do uso cotidiano dela, né? Provavelmente não. Mas, enfim, algumas têm, outras não. Quais são os usos que a família vai dar? A família sabe, tem uma tradição culinária ali em torno da abóbora? E aí é isso que a gente tem se preocupado agora. E agora, qual que é a direção que a gente tem seguido? É se aproximar, criar um diálogo com essas famílias. Então, a gente tem discutido sobre promover oficinas de uso. Então, por exemplo, se esse mês a gente vai doar abóbora, então a gente vai promover uma oficina com os usos da abóbora, com coisas simples e que a família possa reproduzir em casa. Tem uma amiga minha muito querida, que é a Liz Blanco, que é antropóloga e estuda fome também, e ela observou uma época como as cestas básicas doadas pelo governo chegavam nos grupos indígenas, porque os grupos indígenas também não tinham, dentro da sua tradição alimentar, usos de alguns ingredientes da cesta básica, sei lá, açúcar, macarrão.
E o que acontecia? Esses indígenas, esses grupos indígenas, eles ressignificavam aquele alimento. Então, aquele alimento passava a ter outros usos que faziam parte da cultura alimentar que estava ali colocada. Então, a minha esperança é que isso aconteça também dentro dessa realidade. Mas eu acredito que essa comunicação, que é um assunto que foi colocado, seja fundamental, inclusive para a construção de uma consciência de que esse é um direito garantido por lei, né, e que deveria ser cumprido, de alimentação digna, saudável, em quantidade suficiente para aquele grupo social que a gente tem atingido hoje. Jussara, se eu posso complementar uma coisa? Sim. Quando eu falei da Vila Medeiros como um exemplo de lugar que recebeu uma grande migração populacional né, no êxodo rural, na expulsão rural, acho que expulsão é melhor que êxodo nesse caso. Essa expulsão, ela é abrupta, né, como a gente falou, em 20 anos a gente teve uma virada, né, nos dados de população urbana e rural. E com isso houve um empobrecimento técnico tremendo também. Essas pessoas desaprenderam a cozinhar, desaprenderam o receituário, elas passaram a ser dependentes do consumo através do dinheiro. E esse empobrecimento foi a porta de entrada para os ultraprocessados, né? É importante lembrar disso. Então, essas pessoas elas não sabem como lidar porque elas nunca tiveram esse contato. Então, toda aquela riqueza de adaptação com a natureza que tem uma população que vive no campo, que tem de lidar com o seu entorno, foi esquecida num espaço de uma geração, ao menos que isso. E aí você gera essa questão do desperdício também. É importante lembrar disso, né? Eu tenho um exemplo engraçado, eu estava em Nova York no dia antes de começar a quarentena no mundo inteiro, assim, eu estava numa reunião de trabalho, e estava a história do Whole Foods, que estava filas e filas, eu vou entrar no Whole Foods só para ver o que está acontecendo lá. E era isso, era todas as geladeiras de congelados, todas as bebidas de refrigerante vazias, e todo o hortifruti cheio, verde, viscoso. Ou seja, isso é uma realidade que foi cosmopolita do mundo capitalista, do mundo, enfim, usar capitalista parece ser uma coisa panfletária, mas é uma realidade do mundo que a gente vive, da sociedade de consumo em qual a gente está inserido. E muitas dessas pessoas que viviam no campo do Brasil e que hoje são as pessoas que vivem à margem das grandes cidades, as pessoas foram jogadas nisso sem nenhum preparo. E isso, com certeza, a Adriana lida com isso todo dia. Assim, eu não conheço a realidade com que ela lida, mas eu corto um braço se não tiver uma coisa parecida acontecendo lá. E aí, para pegar o gancho disso tudo e puxar um pouquinho para a minha área de estudo, que é a parte mais psicológica, e tem muito a ver com tudo que eles já falaram, o modelo que a gente vive econômico hoje e que faz a gente trabalhar que nem maluco o tempo todo, faz com que a gente tenha pouco prazer no nosso dia a dia. E açúcar e gordura são as maiores fontes de prazer instantâneo que existe, né? Eles são completamente viciantes e eles produzem mesmo serotonina muito rapidamente. E geram, daí, desencadeiam processos de dopamina, serotonina, e que vão viciando a gente nesse ciclo. E, de fato, se a gente pega um dia super estressante, você vai preferir depois sair para correr, sei lá, fazer alguma outra coisa que te recarregue energeticamente, mas te demande uma certa energia, ou você vai preferir comer um pacote de bolacha ou um pedaço de chocolate? É muito mais fácil você ter uma produção de serotonina através da alimentação refinada, né, com base em produtos processados, do que você tirar um tempo do seu dia de qualidade e fazer essa produção hormonal girar em torno de um estilo de vida um pouco mais saudável. Então tá tudo muito conectado, né? Quando a gente fala e quando a gente trouxe essa questão política e econômica vinculada à gastronomia aqui, e como os problemas dentro da cadeia de produção e consumo tá vinculado a isso, tá tudo muito estreito, tudo muito juntinho. Precisa ter essa... tudo se desencadear meio junto, assim, né? Propagar esse estilo de vida que propicie que a gente consiga ter uma alimentação mais saudável, consumo local, enfim, tá tudo muito ligado. Então, é sistêmico, né? A gente precisa olhar para tudo isso se a gente quer, de fato, resolver essa problemática. Não dá para olhar para um pontinho só isolado. Eu acho que nesse nosso estilo de vida a gente aprendeu a pensar
em termos de apenas eficiência financeira, eficiência de valor. Isso fez com que a nossa alimentação ocupasse cada vez um espaço menor na nossa vida e no nosso orçamento também. Então, a gente está sempre procurando as formas mais baratas e mais rápidas de se alimentar. Isso nos leva automaticamente para a produção industrial em escala e de má qualidade. Então, isso nos é imposto, não é assim, e nós que estamos aqui nessa roda, provavelmente todos temos mais opções, porque a gente goza de uma situação social privilegiada, mas as pessoas elas são impostas a isso, né? Essa relação de consumo e de valor é imposta por uma sociedade que esmaga essas pessoas para baixo. É bom a gente lembrar disso. Então, acho que também a resposta, não é bem uma resposta, mas que falou de como fazer com essas pessoas para elas aprenderem, a gente tem que lembrar que a gente impõe a elas, no resto do tempo delas, o Estado e as classes mais altas impõem a elas uma relação onde elas estão sendo todo o tempo amassadas entre o próprio custo de vida e o quanto elas recebem, e aí a alimentação não tem espaço mesmo. Não adianta a gente querer que elas cozinhem a própria comida, que elas procurem o melhor alimento, sendo que elas não têm espaço, elas estão, às vezes, 2 trabalhos no mesmo dia, etc. Tempo de deslocamento, né? A pessoa chega em casa cansada, enfim, não vai conseguir realmente, apesar de que na pandemia a gente viu que muita gente conseguiu olhar um pouquinho mais para isso, ou valorizar, pelo menos, né, quem faz, quem produz, e até esse olhar, realmente, voltando ali para a área dos restaurantes, né, o olhar para o local mesmo, né, até porque você comprar de fora com alta do dólar ou do euro, enfim, muito mais difícil. Eu acho que isso vai impulsionar esse olhar local, né? Mas, enfim, só completando também, o chefe ali não pode ser responsabilizado por tudo, mas ele tem essa voz, né? Que pode propagar, porque a gente vê que o problema é político, né, estrutural, como vocês falaram, e é muito grande, e como é que a gente resolve isso, assim, isolado da política, né, não resolve. Bom, a gente passou já do nosso horário, mas tem algumas perguntinhas aqui, para entender gargalos e como podemos solucionar tanto na logística quanto na gestão de resíduos do restaurante, se vocês sabem. A gestão de resíduos, eu acho que talvez a Gabi possa falar. A gente... Ana também, né? A gente, no Good Truck, a gente trabalha mais com alimentos que não foram processados ainda, né? Não foram utilizados. Mas o que eu vejo com os restaurantes que a gente trabalha num outro projeto que a gente tem, que é o PF do Bem, é que às vezes falta um discernimento de como usar mesmo, de como aproveitar o alimento da melhor forma. Tem um quê de aceitação do público também, que quer tudo muito bonitinho, não quer comer, por exemplo, o talo do cogumelo, ou do brócolis, enfim. Então, acho que falta criar um cardápio que as coisas consigam ser utilizadas da melhor forma. Mas quando falo de restaurante, o meu know-how é um pouco menor, porque a gente trabalha mais com grandes centros de distribuição mesmo. O que eu consigo opinar aí é um pouco mais nisso. E aí também tem a parte da questão, tem a parte da consciência do consumidor, né? Que é você realmente só pegar e pedir o que você vai comer. Acho que no caso do Mocotó, o que eu poderia falar tem um pouco a ver com o João, que o João tocou, que é o assunto de logística, que o Mocotó tem 47 anos, e eu acredito que durante esse tempo ele foi fazendo um ajuste muito fino de logística entre pré-preparo e finalização. Então, aqui, eles conseguiram, que eu não estou na produção lá da cozinha, efetivamente, criar um sistema de pré-produção que fornece de forma muito rápida para finalização, ao mesmo tempo que permite que o alimento não seja desperdiçado. Então, essa alimentação da pré-produção e essa alimentação da pré-produção para finalização, ela tem uma logística muito fina. Então, o desperdício
parte do restaurante, ele é muito, muito pequeno efetivamente. E aí, por outro lado, como a Gabi falou, a questão do consumidor, eu já presenciei inúmeras cenas, inclusive é uma das diretrizes que o Rodrigo sempre fala para o pessoal do serviço, que o pessoal que está no salão, que falar para a mesa quando a mesa está pedindo muita comida. Então, isso sempre acontece. Pediu 7 pratos. Você não acha que é muito? Você não quer começar com esses 3 e depois, se precisar, a gente traz mais 2? Para evitar esse desperdício na hora do consumo final. Tá bom. Eu acho que tem só um outro ponto também, que eu acho que aí toca tanto supermercados quanto os restaurantes, que é um pouco da questão da logística dentro da despensa também. Essa questão é um pouco delicada, de você ter um estoque que você não vai perder muita coisa ali. A gente percebe que tem, principalmente no supermercado, Ju, é bem complicado essa gestão. Eu acho Sim, que, é diário, né? eu acho que tem uma coisa... Desculpa. Tem uma coisa, desculpa, Ju, tem uma coisa em restaurantes, supermercados, a gente não pode falar pelas pessoas, sobretudo as que são a maioria no Brasil, que estão em situações mais frágeis, mas em relação aos negócios, acho que tem uma questão de educação financeira também, de que como utilizar os produtos e de como maximizar o ganho com esse mesmo produto, né? Eu lembro de uma conversa que eu estava tendo, que inclusive está no documentário com o Christian lá da Dinamarca, que ele fala, se você comprar um produto de boa qualidade e não utilizar ele inteiro, você está fazendo uma coisa que é ruim para o seu próprio negócio. Então, acho que tem uma questão aí que não é a solução para o Brasil, não vai ser consumir isso que é jogado fora num restaurante, numa cidade grande ou num supermercado que vai resolver isso. Mas é uma questão que gera o desperdício, sim, que é pensar como resolver economicamente para eu otimizar o uso dessa comida. E acho que isso é uma coisa que pode começar por aí e depois gerar uma série de ações de educação para as pessoas a partir do momento que isso for uma realidade, né? E ainda não é. Quantas vezes você vê restaurantes que ainda servem pedacinhos desse tamanho de comida e o que acontece com o resto, né? É uma grande pergunta que a gente fica pensando sempre, assim. Sim, e a gente vê essa questão financeira também dentro de casa, assim, a gente fala com os voluntários do Good Truck, né, que a gente desperdiça 30% estatisticamente, 30% do que a gente compra dentro de casa também. Então, se você faz uma compra de R$1.000, está desperdiçando R$300. Tipo, no final do mês isso faz diferença, sabe? Então, querendo ou não, tipo, a gente precisa conversar com as pessoas onde dói mais. Então, se tem você está falando com uma pessoa que é um pouco mais do humanitário ali, você puxa e mostra alguns dados. Se você fala com uma pessoa que está mais ligada na parte financeira, a gente fala um pouco mais disso. Mas eu acho que é inegavelmente um problema que precisa ser olhado com carinho, assim, e de fato mudar, né? Não adianta só discutir sobre ele. Bom, o que a gente vai ter que encerrar, né, daqui a pouquinho, eu queria que vocês falassem que recado vocês podem dar para quem está querendo entrar ou para quem já tem alguma linha de pesquisa aí, quer dizer, o que é preciso, né, para onde a gente tem que olhar, né, como a gente comentou também, eu acho que o setor foi tão abalado e tem tantos problemas, né, para resolver, talvez eles não olhem nesse momento, né, apesar de que a gente tenha exemplos, né, vocês são de restaurantes que puderam também atuar, né, na crise, né, do momento da pandemia, mas o que vocês poderiam dizer para, de repente, inspirar as pessoas criativas que vão estar aí no hackathon? É difícil essa pergunta, mas eu acredito que a tendência que eu enxergo para a gastronomia, enquanto negócio, né, é o simples. Acho que a gente vem de uma era de complicar demais, tanto a comida, quanto o serviço, quanto todos os processos, e eu acho que está na hora do simples. Menos é mais, e a gente precisa apostar nisso, na qualidade das relações, das cadeias que você insere dentro do seu restaurante, e menos é mais. É isso.
Mas para esse problema específico da fome, é a questão de olhar para o desperdício, né? Imagino. Eu acho que, falando da experiência que eu tenho, assim, com o Good Truck, é você pensar no coletivo, é sair da tua esfera indivíduo e pensar que você faz parte de algo maior, e que, independente de ser pouquinho ou não, qualquer mudança que você faz impacta essa esfera toda, assim. Então, realmente entender qual que é a tua responsabilidade como consumidor, como ser humano, e como é que isso impacta o outro, e entender que o outro, ele pode estar distante, mas ele é igual a você, assim, ele tem tanta importância quanto você. Então, a gente tem essa... E quando eu falo outro, às vezes dá a sensação que eu tô falando só de pessoas, mas não, tô falando também do meio ambiente, assim, a gente coexiste e a gente colabora, e às vezes a gente acha que como ser humano a gente está hierarquicamente acima, e não, a gente só faz parte de um sistema. Então acho que é entender que a gente faz parte desse sistema e entender como é que a gente pode ser útil nele, e não degradar, né, de alguma forma prejudicar. Então acho que era isso. A gente acabou nem entrando, né, na parte do meio ambiente diretamente, né, falando do impacto da fome, mas enfim. Eu vou concordar com as duas, evidentemente, mas eu vou continuar da Gabi dizendo o seguinte: os restaurantes deveriam olhar como o sistema como uma coisa holística, de uma maneira holística. Começar a entender não só que é bonito a comida que vem numa fazenda perto de você, mas como é que esses funcionários vêm para trabalhar? Quanto tempo eles gastam? Eles vêm de ônibus? Eles vêm como? Como é que eles se alimentam? Como é que é a estrutura familiar? É olhar para o seu entorno como uma cadeia de possibilidades. Acho que o exemplo do Mocotó lá, da quebrada, é uma das coisas mais lindas que existe por causa disso, porque ele olha para o entorno e ele dialoga com o entorno. E antes mesmo desse projeto, eu lembro de conversar com o Rodrigo quando o Esquina estava fechando, ele explicando de que as pessoas do entorno não frequentavam o Esquina, e isso era uma questão. Então, assim, eu acho que todos os restaurantes que se prezem no mundo hoje devem olhar de uma maneira holística, da maneira como eles produzem comida, como eles compram comida e como eles lidam com o seu entorno, com a realidade da sua cidade. A gente tem que parar de viver em bolhas isoladas e andar em cápsulas isoladas, né? A gente tem que olhar para o nosso redor, para a vida urbana que tem em volta da gente, e voltar a tratar a cidade como ela se fez no mundo moderno, que era um lugar onde a gente se confrontava com o outro, independentemente da classe social dele. E a gente tem quebrado essa regra todos os dias da nossa vida, e isso gera uma série de desequilíbrios ambientais, sociais, que vão resultar até em pandemias, inclusive, porque isso tem a ver com a maneira como a gente se alimenta também. E acho que enquanto a gente não entender tudo como um sistema complexo, onde as coisas estão relacionadas, a gente está fazendo um negócio que está chovendo no molhado e não está mudando nada. Assim. Eu acho que os negócios passam a mudar as coisas, à medida que elas entendem que fazem parte de uma coisa... E eu não estou querendo ser... falar de um ponto de vista religioso ou espiritual, não estou falando de um ponto de vista material mesmo. O entorno é aquilo onde a gente vive. A cidade é onde a gente vive, então é como lidar com isso. Eu acho que não dá para você desenhar um negócio que não pensa nisso, você está perdendo seu tempo. É isso mesmo, é preciso consciência, né? Consciência e pensar no problema, porque a gente vai atropelando, né? Mesmo no consumo, enfim, você vai numa corrida, enfim, sem pensar. Na hora que você para e pensa e que você enxerga realmente essa realidade, você vê que tem que mudar, né? Gente, enfim, vamos terminando aqui, quase 1h15, agradecer muito. Eu acho que esse tema tem que ser falado mais, né? Tem que ser debatido, e cada um, dentro da sua atuação, poder também levar mais conhecimento e conteúdo para as pessoas para todo mundo, né? Não só para quem, enfim, nessa hora, nesse momento da pandemia, precisa. Então, agradeço muito, foi um prazer estar aqui dividindo esse espaço com vocês, e os recadinhos finais aqui é que os talks continuam, vão até o dia 9,
só vai ter um intervalinho agora no feriado, e as inscrições para o Hackathon também encerram no dia 9, né? E o Hackathon, que é essa maratona, vai acontecer de 12 a 16 de setembro, totalmente online, gratuita. E o evento tem o patrocínio master da Gold Food Service, da Paganini, da Connect Pay e da Compra Food Service. E os desafios do Hack são patrocinados pela Jasmine, Compagás e Electrolux. E os talks contam com o patrocínio da Ouro Fino. E para saber mais sobre o evento, sobre o Hackathon e também a programação completa aí dos talks, é só entrar no site hackpelagastronomia.com.br, estão lá os vídeos os talks, né, dos vídeos que já aconteceram e estão na íntegra, enfim, e então os talks retornam dia 8 de setembro às 9h30, com o tema do salão ao delivery, um novo momento. Gente, muito obrigada mesmo. Obrigado. Fiquem bem, uma boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada, Até. gente. Tchau. Tchau, tchau.